identificado, no entanto, que o investigado, futuro titular da chapa, era beneficiário, ainda que parcial, daquela despesa, então era preciso atribuir algum valor. E foi aí que entrou esse critério de proporcionalidade objetiva. E esta proporcionalidade ela não vem para o bem ou para o mal de nenhuma das partes, né? Ela nada impediria que se fizesse um balanceamento por tipo de campanha, então já que nós temos diferentes candidatos, muitas vezes, numa campanha de eleições gerais. Né? É verdade que determinado candidato poderia ter, eventualmente, uma destinação ou proporcionalmente o benefício fosse menor, em determinado caso? Pode ser. Mas pode ser que fosse bem maior. Pode ser que um determinado candidato tivesse uma relevância maior para a realização de um transporte, de um evento. O fato é que, como foi dito antes, é necessário encontrar um critério, realmente. E o critério selecionado, obviamente, sujeito ao escrutínio da corte, certamente poderá ser aprimorado, mas precisa haver um critério. Não haver nenhum critério importaria, com a devida vênia, abster-se de investigar a realização dessas despesas. Por isso que é do parecer que a autorização para a realização de despesas de pré-campanha não pode implicar em concessão de carta branca para o emprego irrestrito de recursos financeiros para a promoção pessoal e de eventual pré-candidatura. Eu diria até que praticamente não há debate, sobre a premissa jurídica quanto à possibilidade de abuso de poder econômico em pré-campanha, assim como quanto a algumas referências de percentual mesmo. O pressuposto que a Procuradoria Regional assume neste ponto me parece ser o mesmo assumido pelas partes, inclusive pelos investigados em suas alegações finais. O Dr. Guedes mencionou outros percentuais aqui, sim, está citado nas suas alegações também. A divergência da Procuradoria com relação às alegações finais claro, como sempre, em relação aos valores imputados, sobretudo quanto aos critérios. Daí a importância de eu destacar nesse momento a relevância desse ter um critério. Mas quanto à possibilidade, não há dúvida. E sabemos também que são escassos os precedentes a destrinchar essa possibilidade direta e concretamente. Né? A dificuldade está em encontrar qual é o caso concreto que se aplicasse com perfeição. Porém, é preciso dizer que não faltam indicações do TSE quanto à necessidade de modicidade das despesas de pré-campanha. Eu cito aqui o exemplo da Resolução 23.610, que dispõe sobre propaganda eleitoral. Esta resolução é de 2019. Em 2021, ela recebe, senhores julgadores, o artigo 3º-B, que trata do impulsionamento de conteúdo político eleitoral e traz como referência, desde logo, a necessidade de moderação dos gastos. Agora, em 2024, há pouco mais de um mês, esse artigo recebeu uma nova redação, a partir da Resolução 23.732, que traz requisitos para a licitude do impulsionamento pago de conteúdo político eleitoral, e, entre eles, estabelece que os gastos sejam, inciso 3º, moderados, proporcionais e transparentes. Nestes autos, há empresas que permaneceram. Por exemplo, uma empresa que oferece transporte e segurança, ela tem notas fiscais também na prestação de contas. Lembrando que a íntegra da prestação de contas da campanha ela foi juntada juntamente com a inicial da AIGES 4298. Eu estou afirmando isso, essa questão das notas fiscais, da manutenção das empresas, com base nas notas constantes do ID 43498807, páginas 27 e 39. Estabelecidas essas questões e esses critérios, o Ministério Público Eleitoral chegou a um montante. E dos precedentes antes citados, e que também constam lá do parecer, pensamos que um referencial de 10%, que é um referencial que aparece também em outras discussões da Justiça Eleitoral, é um patamar que pode servir de referencial. E assim, considerando o valor que foi encontrado pelo Ministério Público Eleitoral, de 2.030.000, aqui em números redondos, isso representaria 39,78%, senhor presidente, do total das despesas contratadas pela própria campanha no momento subsequente. Aqui, eu preciso fazer um comentário em relação às questões dos honorários advocatícios. Elas são despesas de cunho eleitoral, elas devem ser registradas e declaradas. O que acontece é que elas não se sujeitam propriamente ao limite de gastos. Então, quando a PRE faz a proporcionalidade de despesas de pré-campanha com a campanha, ela considerou honorários nos dois casos. No entanto, somos instigados a fazer a proporcionalidade entre as despesas consideradas pelo parecer, excluindo os honorários. E se nós excluímos honorários na pré-campanha, pelo que a Procuradoria tinha atribuído, é cerca de 355 mil. Quando olhamos para as despesas de campanha, verificamos uma despesa de honorários de 815 mil. Então, para que se faça a proporcionalidade, sempre insistindo
buscando um critério, façamos a conta, sem honorários num caso e no outro. E aí, como resultado, as despesas de pré-campanha adotadas pelo parecer sem honorários ficariam na casa de 1.670.000, enquanto as despesas de campanha não seriam 5.100.000, mas na casa de 4.200.000. E o resultado final dessa conta acaba sendo a manutenção do parâmetro de 39% da pré-campanha para a campanha. Há uma redução depois da vírgula, de 39,7 cai para 39,1. E é esse o parâmetro, esse é o ponto. De que é bem acima do patamar de 10% ou de 20% e extrapolando também até mesmo um 30% de gasto em pré-campanha, como foi mencionado aqui. A partir daí, o parecer faz a correlação disso com a quebra de isonomia entre os candidatos, considerando, sim, que uma campanha de nível nacional leva a ações que, direta ou indiretamente, trarão visibilidade também nacional, e considerando, inclusive, que se a mudança da pré-candidatura, a mudança de cargo pretendido, como aconteceu, de presidente para senador, ela não é vedada, é necessário considerar que o referencial de análise das despesas efetuadas tem que ser do cargo efetivamente candidatado, porque é esta a campanha que vai ser, ao final e ao cabo, afetada. E, além disso, é preciso dizer que os dois candidatos, segundo e terceiro colocados, nesse caso, nós tínhamos ali uma liderança política de décadas do estado do Paraná, que foi governador, foi senador, por vários mandatos, amplamente conhecido e com alto capital político dentro do estado do Paraná. De outro, o segundo colocado, que ficou cerca de 4 pontos percentuais atrás nessa campanha, era o candidato apoiado pelo então presidente da República e candidato à reeleição, que teve mais de 55% dos votos válidos no primeiro turno no estado do Paraná. E também pelo então governador, reeleito em primeiro turno com 69% dos votos. Uma aplicação de recursos adicionais e restritos e de preparação a essa campanha pode, de impulsionamento da figura do pré-candidato, pode desequilibrar esse pleito. A Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná manifesta-se pelo julgamento de procedência parcial dos pedidos, a fim de que se reconheça a prática de abuso de poder econômico, seu relator, com a consequente cassação da chapa eleita para o cargo majoritário de senador da República e decretação de inelegibilidade do titular e do primeiro suplente.